A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo, como você que nos acompanha já sabe, é a divulgação da doutrina. Por que é que a gente fica repetindo isso? Porque a gente já reproduziu palestras, entrevistas, textos, etc. E no conteúdo aparecem músicas, às vezes aparecem citações, etc. E aí a gente recebeu reclamações do YouTube dizendo que tem direitos autorais, aquela coisa toda. Como se nós estivéssemos aqui buscando recursos financeiros. Não temos interesse. Temos aí cerca de mais de 9 mil seguidores que nos acompanham aqui nesta página, com proposta de nos esclarecermos, encontrarmos aquelas informações, os ensinamentos que atendem às suas necessidades, estudo, pesquisa, lazer, sem fins lucrativos. E é por isso que colocamos aqui, na apresentação desses programas, esses textos com informações de quem produziu, onde foi apresentado, quem apresentou, quem transmitiu e etc. As informações caracterizam que é uma obra que nós estamos apenas reproduzindo para seu lazer, seu estudo, sua pesquisa e divulgação da doutrina, sem fins lucrativos. Convidando você para mais esse programa, que só pelo título paga, sinceramente. Programa A Luz de Jesus no Lar. O Mensageiro do Amor, extraído do livro Pão Nosso, apresentação de Regina Pereira Ramos, aqui de Natal, na Web Rádio Cristo Consolador. Muito obrigado pela sua companhia e vamos a esse programa. Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos em Cristo. Sejamos muito bem-vindos para mais um programa pela Web Rádio Cristo Consolador, à luz do Evangelho no lar, de Jesus no lar. Olha que beleza! Estamos aqui em Natal, num sábado bem ensolarado, caloroso, e com esse calor gostoso, estamos realmente abraçando a todos os irmãos que estão aqui cedinho no sábado para juntos estudarmos mais uma passagem de Jesus, não é mesmo? Então, meus amigos, que todos sejam muito abençoados. Vamos então começar a leitura do livro Pão Nosso, psicografia de nosso querido Chico Xavier, ditado por Emmanuel, o benfeitor Emmanuel. E hoje é o capítulo 69, que isso quer dizer que estamos há 69 sábados juntos todas as manhãs. Olha que bênção! Então, meus amigos, hoje é o título da nossa leitura hoje. E a ementa é tirada de uma carta de Paulo aos Hebreus. Está lá no capítulo 3, verso 13. E Paulo vai dizer assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Olha só. Então, está nos parecendo que Paulo vai nos alertar para a importância do dia de hoje, né? E isso é tão bom pensarmos, meus irmãos, que eu fiquei aqui refletindo, né? Num mundo de tanta ansiedade em que vivemos atualmente, talvez se nos focássemos no hoje, essa ansiedade diminuiria, não é mesmo? Então vamos lá. Diz Emmanuel:
O conselho da exortação recíproca diária, indicada pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que se não estabeleça guarida a certas dúvidas. Então, aqui Emmanuel já fala que Paulo quis explicar claramente para tirar algumas dúvidas que aquele povo hebreu tinha. E o povo hebreu, quem é? Somos todos nós, meus irmãos, que naquela época o mundo era considerado muito pequeno, né? Então, Paulo dizia aos povos, né? E aqui nós nos consideramos para nós. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Olha, aqui já tem uma dica, né, maravilhosa. Paulo nos diz para nos preocuparmos com as possibilidades que nos rodeiam no dia de hoje. Não adianta, meus irmãos, nós querermos ansiosamente nos preocuparmos com coisas que ainda estão por acontecer. Vamos dar um passinho por vez, Paulo está nos alertando, né? Acreditam muitos que para aconselharem os irmãos necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após a sua passagem. Olha que grande alerta, meus irmãos. Emmanuel aqui vai nos dizer que Paulo quis nos alertar de que não adianta nós aconselharmos só de boca e não falarmos. E aqui lembrei daquela... Desculpem. E aqui lembrei daquela passagem de uma história muito usual que se conta de um sábio, né, que todos os sábados recebia pessoas em sua barraca, lá no deserto, para responder às questões que as pessoas lhe traziam. Afinal, ele era um sábio. E era longe, gente, só se chegava lá com muito caminhar. E aí, certo dia, certo sábado, chega uma mulher com seu filho de 5 anos. E o menino todo de manchinhas vermelhas no rosto, nos braços. E a mãe assim, né, preocupada, diz: sábio, fale para meu filho deixar de comer chocolate. Chocolate traz uma irritação na pele dele, no intestino. Ele não pode, mas ele não deixa de comer. O sábio olhou e falou para a mãe: volte daqui 1 mês. A mãe saiu dali muito frustrada. Esse é o termo. A mãe saiu muito frustrada. Poxa, o filho estava cheio de pelotinha vermelha. E o sábio falou para voltar daí 1 mês. Os discípulos do sábio também acharam um absurdo, porque era notável o cansaço daquela mãe com aquele filho, né, no deserto. E o sábio pedindo para voltar daqui 1 mês, né? Mas os discípulos não aguentaram e falaram: sábio, poxa vida, custava o senhor falar para o guri, deixa de comer chocolate, menino. O sábio falou: como é que eu vou pedir para ele deixar de comer chocolate se eu ainda como chocolate? Eu vou tentar durante 1 mês parar de comer chocolate. Se eu conseguir, eu falo para ele. Vejam, meus amigos, atitude, não é palavra, né?
Então, nós seremos reconhecidos pelas nossas atitudes, né? As nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. Às vezes, até a nossa expressão diz mais de nós do que se nós abrirmos a boca. E continua, Emmanuel. Qual ocorre no plano das organizações físicas? Edificação espiritual alguma se levantará sem bases. Olha só. Então não adianta a gente querer falar, não, eu amo ao Criador, eu tal, e depois fazer tudo ao contrário das leis divinas que estão incrustadas em nossa mente. E aí diz Emmanuel, o exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento de duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força no exemplo de cada um. Olha só. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho da elevação, né? Então aqui Emmanuel vai falar que mais convence a nossa postura do sim, sim, não, não, a nossa postura daquilo com os meus comprometimentos, do que se a gente ficar falando, né? Então ele continua, é para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco, Paulo de Tarso, nos convoca. Então Paulo aqui, meus irmãos, está nos convocando para as nossas atitudes serem condizentes com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente fala. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, libertar-se-á o homem dos enganos fatais. São aqueles enganos, meus amigos, que se nós não introjetamos mesmo a autoiluminação, as luzes divinas, que nós caímos. Não te endureças, pois na estrada que o Senhor te levou a trilhar, olha que lindo, na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Então, aqui, meus irmãos, o benfeitor está nos falando que a estrada que nós estamos trilhando é a que o Criador nos apontou como melhor para o desenvolvimento dos nossos espíritos. Mas aí vocês podem me perguntar, né? E essas pessoas que cometem esses atos horríveis, ele também está caminhando, trilhando por aquilo que o Criador fez? Claro que não. O Criador não criou o mal. O mal é uma criação nossa, humana, né? O mal provém das ilusões, né? Do egoísmo, do orgulho, não é mesmo? Do poder, né? Então, olha só, ele fala assim, ó, recorda a importância do tempo que se chama hoje. Então, a exortação final de Emmanuel é falando, recorda o tempo que se chama hoje. Então, tipo assim, o que nós tivermos que fazer de bem, façamos hoje. Façamos hoje, não é mesmo? Afinal, nós não sabemos também a hora que seremos chamados para o retorno à vida espiritual. Então, que as nossas falas sejam condizentes com os nossos atos, não é mesmo?
Então, meus irmãos, vamos fazer agora uma prece, nos conectando ainda mais com o Senhor dos céus. Criador, querido, nós te louvamos e te agradecemos nesse início de manhã de sábado, 6 de agosto de 2022, um dia tão lindo, e te agradecemos, Pai amado. Te agradecemos por essa infinita bondade que transparece de todos os atos de sua criação, por esse infinito cuidado que demonstra a cada nova criação. Te agradecemos, Pai, principalmente por ter nos escolhido para criar esse nosso espírito. Nos criou simples e ignorantes em conhecimento, mas confiou em nós a tal ponto que com o nosso desenvolvimento foi nos dando o livre-arbítrio. Sabemos, Pai, que se formos instrumentos dóceis da Tua vontade, o nosso caminho nos levará mais rápido à perfeição, onde seremos todos espíritos puros. Te agradecemos, Criador, por todas as bênçãos que nos dá. Te agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos. Te agradecemos, ó Pai querido, pela família que nos destes, pelos filhos, pelos netos. Te agradecemos por toda a nossa grande família consanguínea e por toda a nossa família espiritual que caminha junto conosco. Jesus amado, meigo Rabi da Galileia, farol das nossas vidas, modelo e guia dessa nossa caminhada. Nós te agradecemos, ó irmão mais velho, irmão maior querido, todas as vezes que nos acolhe. Te agradecemos, Jesus amado, por estar conosco sempre, por nos dar novas oportunidades. Ó Jesus querido, te agradecemos principalmente por teres mandado à Terra tantos luminares, como Buda, Krishna, tantos luminares pela vida fora, mas te agradecemos também, Jesus querido, por ser o governador em chefe deste nosso planeta que criastes, planejastes com tantos detalhes, tão lindamente. Até agora, o único planeta que se mostra azul visto do espaço, que nos acolhe nesta nossa existência. Graças vos damos, Jesus de Nazaré. Também nesse momento, Jesus, queremos elevar nossos corações e nossas preces de gratidão à tua mãezinha querida, o lírio de Nazaré, Maria, nossa querida Maria Santíssima, aquela que disse: seja feita a vontade do Pai. Ó Maria querida, nossa mãe, graças vos damos, Senhora das alturas, por tudo o que fizestes e fazes incansavelmente por cada um de nós. Graças vos damos, Maria querida, pelo amparo que dás a nossos filhos. Ó Maria, Mãe amada, mas principalmente te agradecemos pelo serviço que prestas junto com os seus servos de Maria, nas profundezas dos umbrais.
resgatando os nossos irmãos que equivocadamente deixaram suas existências pela via equivocada do suicídio, geralmente por uma doença mental. Ó Maria querida, te agradecemos profundamente todas as casas de transições que existem na espiritualidade de acolhimento aos nossos irmãos, já em condições de serem tratados no hospital mais diferenciado, para que seus espíritos se preparem para uma nova encarnação, onde poderão finalmente quitar seus débitos, aprender mais e voltarem a uma nova existência de amor e de respeito às suas leis. Maria de Nazaré, te louvamos e te agradecemos, bem como a todos os seus servos que trabalham nesse mistério. E nesse momento, Mãe Santíssima, te pedimos, encaminhe nossas preces, Mãezinha, para todos os hospitais ou alas psiquiátricas dos hospitais nesse momento. Que nossas preces sejam como um bálsamo que suaviza as dores espirituais e morais desses nossos irmãos que estão com suas mentes em desalinho. Ó Maria, que eles consigam sair desse momento tão difícil de suas vidas, bem como aqueles que estão em suas casas também sofrendo de doenças psiquiátricas. Nós pedimos, Maria, alivie sua dor, Mãezinha querida. E neste momento, Jesus amado, queremos elevar um preito de gratidão aos nossos anjos guardiães, aos nossos espíritos protetores, nossos espíritos familiares, nossos guias espirituais, aqueles que têm por missão desta existência intuírem o caminho que devemos tomar. Ó Jesus querido, graças vos damos por esse espírito mais superior do que nós, que tenta nos guiar pelo caminho do bem. Te agradecemos, Espírito querido, por toda a dedicação. E nesse momento, finalizando as nossas preces, pedimos, Jesus, acolhe todos esses espíritos tão equivocados ainda, necessitados quanto nós de uma luz, de um guia, a quem nós já achamos em Tu, Jesus de Nazaré, e que eles às vezes não acharam ainda, mas estão todos sábados aqui junto de cada um de nós, respirando espiritualmente, tentando receber as luzes de que precisam nesse momento. Graças vos damos, Jesus querido, pela possibilidade desses irmãos estarem se educando como nós também estamos nesse momento. Por tudo isso, Jesus, nos abençoe a todos e a todos os nossos familiares, agora e sempre. Graças a Deus. Então, meus irmãos queridos, vamos agora à nossa leitura do livro e comentários do livro Jesus no Lar, de psicografia de nosso querido Chico Xavier e ditado pelo espírito Neio Lúcio. E o capítulo hoje é o 9, que tem por título O Mensageiro do Amor. Achei tão linda esse título hoje, gente. O Mensageiro do Amor. E diz assim: falava-se na reunião, lembrando que reunião é essa? É a reunião dos primeiros evangelhos no lar que Jesus instituiu,
Por isso, meus irmãos, que é importante que nós façamos, pelo menos uma vez na semana, o nosso evangelho no lar, não é mesmo? Porque Jesus nos ensinou, lá há mais de 2000 anos, lá na casa de Simão Pedro, na casa do caminho. Então, falava-se na reunião com respeito à preponderância dos sábios na terra, quando Jesus tomou a palavra e contou, sereno e simples. Há muitos anos, disse Jesus, quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, olha, 2000 anos Jesus falava, há muitos anos. Aí a gente vê, será que nós caminhamos muito, não é mesmo? Então, ó, há muitos anos, quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, o poderoso Pai enviou-lhe um mensageiro da ciência, com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem na vida eterna. Olha só, gloriosa mensagem de vida eterna. Então, esse mensageiro sábio que foi mandado, né, para o mundo, que estava numa crise de ignorância e perversidade, enviou esse mensageiro da ciência, né, com a mensagem de entregar gloriosa mensagem de vida eterna. Tomando forma nos círculos da carne, esse mensageiro da ciência, o esclarecido obreiro fez-se professor, olha só, e sumamente interessado em letras. Apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência, afastando-se enojado da multidão inconsciente e declarando que vivia numa vanguarda luminosa, inacessível à compreensão daquelas pessoas comuns. Observando incapaz de atender aos compromissos assumidos, quer dizer, vamos só recordar, né? O mundo girava numa ignorância, numa perversidade, e o Criador mandou um mensageiro que trouxesse mensagens do bem através da ciência. O mensageiro, tomando forma, né, encarnou e teve por profissão a de professor. Só que ele se interessou tanto pelas letras que ele não teve a visão e a humildade de perceber que o conhecimento só é legal quando é compartilhado com todos. Porque o conhecimento veio para livrar a pessoa da ignorância, não é mesmo? Então, mas as pessoas comuns não tiveram chance com ele, porque ele ficava enojado com as pessoas comuns, que não eram cultas. Então, o Criador, observando esse professor sábio da ciência, observando ele ser incapaz de atender aos compromissos assumidos, o Senhor compassivo providenciou a viagem de outro portador de ciência. Olha só como Deus nos oferece, Ele está sempre nos favorecendo com tudo que precisamos. Então, aquele não deu certo, Ele manda outro. E esse novo portador da ciência, decorrido algum tempo, se transforma num médico admirado. Pensa aquele médico top de linha, que chega um caso lá, ele resolve, a pessoa sai saudável, uma beleza. O novo arauto da providência refugiou-se numa sala de ervas e beberagens, interessando-se tão somente com o contato com os enfermos importantes. Olha,
ele era um médico que ele, muito competentemente, mas ele só atendia aqueles enfermos importantes, aqueles que tinham condições de de dar grandes recompensas pelo trabalho que ele prestava ao restituir a saúde, afirmando que a plebe, quer dizer, o povão, era demasiado mesquinho para cativar-lhe a atenção. Então, como a plebe, o povão, não tinha os recursos necessários para pagar as altas quantias que ele cobrava, ele falava que o povão era mesquinho, porque não podia pagar. Vejam só. O todo bondoso, o Criador, determinou então a vinda de outro emissário da ciência. Quer dizer, ele já mandou um que se tornou professor, não deu conta do recado. Ele mandou um outro que se tornou médico, também falhou na sua missão. Então ele determinou a vinda de outro emissário da ciência, que se converteu num guerreiro célebre, a ciência das armas, né? Então ele estudou tudo sobre a arte da guerra, tudo, e se tornou um guerreiro célebre. Tinha contenda em algum local lá do país, chamavam ele, e ele ia lá e resolvia a contenda. Usou a espada do cálculo com mestria. Ele era assim o melhor na espada. Com mestria. Mas ele se colocou à ilharga dos homens astuciosos e vingativos. Então ele começou a lidar ele se rodeou a ilharga, ele se tornou uma ilha cercada de homens astuciosos e vingativos. Então ele atendia quem? Quem tinha uma reclamação justa? Não, ele atendia só aqueles, sabe, aqueles que gostam de fazer o mal por via de outras pessoas. Então, e aí o que aconteceu? Ele se afastou dos humildes e pobres, porque os humildes e pobres não tinham os recursos devidos para ofertar para ele, se ele viesse resolver alguma contenda. Não, ele só trabalhava para os astuciosos, os vingativos. E a finalidade desse grande guerreiro era de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Então, aquele rei que tinha numa determinada região muito sanguinolento e queria continuar tendo essa fama, porque com essa fama dava poder, os outros, né, reinos vizinhos não iam querer invadir a sua terra, porque ele tinha o poder de ser muito cruel, né? Então, esses reis que podiam e queriam ficar no topo, contratavam esse guerreiro célebre. E aí, contristado com tanto insucesso, o Senhor Supremo expediu outro emissário da ciência. Olha só, incansável, né? Outro emissário da ciência, que em breve se fez primoroso artista. E aí a gente fica com um raio de esperança, né? Porque veio um professor, não deu certo. Veio um médico, também não deu certo. Veio um guerreiro, também não deu certo. Agora vem um artista, quem sabe, né? Ficamos esperançosos, vamos ver. Mas o que aconteceu com o artista? Ele isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo música que embriagasse de prazer o coração dos homens provisoriamente felizes.
aqueles que estão sempre nas festas, né? O coração dos homens provisoriamente felizes, e afiançou que o populacho, a plebe, o povão, não lhe seduzia a sensibilidade, que ele mesmo acreditava excessivamente avançada para o tempo. Então, ele se acreditava um artista tão avançado para o tempo que ele achava que o povão não ia entender a música que ele criava, a arte que ele criava. E o que acontecia? Ele se pavoneava só no meio daqueles que estão sempre em felicidade, como o provisoriamente felizes. Olha só. Foi então, quer dizer, um professor, um médico, um guerreiro e um artista. 4 enviados da ciência. Foi então que o excelso pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Um mensageiro de amor. Esse aqui já não nos dá esperança, aqui já nos dá certeza, né? Mensageiro de amor. Esse outro enviado enxergou todos os cantos da terra com imensa piedade. Compadeceu-se do professor, compadeceu-se também do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu ante a desventura e a selvageria da multidão, porque não era uma época em que a crise da ignorância e perversidade estava em alta. Ele também se compadeceu desses perversos, desses ignorantes. E aí, decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se no servo diligente de todos. Então, aqui, meus irmãos, já dá para nós percebermos que quando nós trabalhamos no amor, nós estamos trabalhando em nome de Deus. E aí é um outro nível, né? Pensa um pouco, um outro nível. E passou a ser um servo diligente de todos, de pobres, ricos, não importava quem. Passou a agir em benefício geral e, identificado com o povo a que viera servir, sabia desculpar infinitamente. Olha só, o amor perdoa infinitamente. Sabia repetir 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Olha só. Então, esse mensageiro veio em nome do amor, em nome do Criador. E aí, o que ele fazia? Começa a frase assim: ele olhou os 4 cantos da terra. Então, ele olhava ao seu redor. Ele não estava focado num único nicho de ajuda. Não. Ele queria servir a todos. Utilizava da compaixão, da piedade, do entendimento. Exercitava a paciência, porque ele ensinava 1000 vezes. 1000 vezes a pessoa esquecia, ele relembrava de novo. Mas relembrava com raiva, com mando, com a espada? Não, com amor. Se era humilhado ou perseguido, imagina se não fosse, né? Como não seria se o mundo era de ignorância, de perversidade? Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio benéfico à sua capacidade de desdobrar-se na ação regeneradora. Então, olha só, se ele era humilhado ou perseguido, ele tirava isso como lição. E não ficava, porque eu fui humilhado, nossa, o povo está me perseguindo. Não. Ele tirava como lição.
De certo, ele se perguntava: para que está acontecendo isso comigo agora? O que será que essa perseguição ou essa humilhação tem a me ensinar? E essa daqui é uma lição para nós, meus irmãos, não é para mais ninguém. Quantas vezes nos sentimos humilhados ou até perseguidos pela ingratidão e nós nos perguntamos erroneamente, nós ficamos nos qualificando como coitadinhos, que não merecíamos aquela ofensa, e ficamos nos perguntando por que tudo acontece comigo, quando na realidade nós deveríamos perguntar: para que isso está acontecendo comigo agora? Nas nossas provas, meus irmãos, que nós não fiquemos nos lamentando, que nós perguntamos, logo quando a gente está percebendo que está começando uma prova na nossa vida, que nós estejamos alertas. Isso é que é olhar para os quatro cantos da terra. É nós ficarmos alertas e nos perguntarmos: para que essa prova está chegando para mim? As perguntas certas, meus irmãos, são melhores do que as respostas rápidas, não tenham dúvida. Então, ele se desdobrava, ele fazia a pergunta certa, para quê, e se desdobrava na ação regeneradora, para testemunhar reconhecimento e confiança do Pai que o enviara. Olha só, né? Aqueles outros sábios, o professor, o médico, o guerreiro e o artista, não testemunharam o Pai que os mandou. Esse sim, esse que veio com a finalidade, mensageiro do amor, ele sim dava o recado do Criador. E esses sábios, todos que vieram e faliram, eles vieram com a incumbência de dar testemunho do Criador e faliram. Se encantaram pelo canto da sereia e se desviaram. Quantos de nós não desviamos com o canto das sereias, né? Aí continua o benfeitor Neio Lúcio. Ele vai falar assim: ó, por amar sem reservas. Então, gente, ele não amava aquele que amava ele, só. Porque amar quem nos ama é gostoso, é um privilégio, não é mesmo? Puxa, amar quem pensa igual a mim, ou gostoso, a gente conversa horas, né, em harmonia, muito legal. Mas ele aqui fala, ó, amava sem reservas. A pessoa pode até não concordar com nada do que eu falo, mas respeita e ama, porque aquele ser humano, se ele está muito equivocado em questões da moral, tenhamos compaixão dele, não é mesmo? Tenhamos compaixão. Nessa época nossa que se aproxima das eleições, agora em outubro, é um momento para nós exercitarmos a compaixão. Nós sabemos o que é o certo, porque nós já estamos com as leis divinas inscritas na nossa mente, que toda a humanidade está, mas nós já despertamos para essas leis, nós sabemos o certo, vamos votar de acordo com a nossa consciência, que é a ela que nós devemos só, mas tenhamos compaixões, porque já estamos e vamos escutar coisas inacreditáveis. Mas aí a gente tem compaixão, ao invés de ficar julgando, instigando, né, a desarmonia. O mundo já tem muita desarmonia, meus irmãos, não é mesmo? Então, por amar sem reservas seus irmãos de luta, olha, esse sábio que veio do amor, ele entendia que todos os irmãos estão em luta, todos.
uns na luta do bem, outros na luta, infelizmente, ainda do mal, mas em luta. Então, por amar sem reservas todos os seus irmãos de luta, em muitas situações foi compelido a orar e pedir o socorro do céu, perante as garras da calúnia e do sarcasmo. Olha só. Então, quantas vezes, se nós abrirmos o Evangelho de Jesus, que é nosso farol e guia, nós vamos ver que falava assim: Jesus olhou para o alto e conversou com o Pai. Sempre fala que Jesus olhava para o alto, no sentido do quê? Ele estava se comunicando com o Criador, né? Então, foi compelido a orar e pedir socorro dos céus. Por quê? Ele estava assim, as garras da calúnia tinham caído sobre ele, o sarcasmo, né? Quantas vezes as pessoas falam assim: ah, Regina, acorda, acorda para a vida, né? Por quê? Porque acha que a gente tentando ainda, né, meus irmãos, que todos nós estamos tentando seguir os exemplos de Jesus, acho que a gente é bobo, que a gente não vê a realidade da vida, né? Porque se algum de nós aqui já não fica preocupado de levar desaforo para casa, porque não adianta, meus amigos. Jesus, em certo momento, falou: não dai pérola aos porcos. Então, não adianta a gente receber um desaforo e pá, dar outro, devolver com o mesmo valor. Não adianta, gente. Não adianta. Às vezes, o silêncio é a nossa melhor resposta, não é mesmo? Então, ele orava, pedia socorro dos céus quando a calúnia, o sarcasmo era muito grande. Entretanto, esse mensageiro do amor entendia nas mais baixas manifestações da natureza humana dobrados motivos para consagrar-se com mais calor à melhoria dos companheiros animalizados, que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que lhes dera o ser. Então, meus irmãos, aqui nada mais é do que entender que esses irmãos tão equivocados que nós vemos aí na televisão, tentando enganar o povo, né, e às vezes conseguindo, nós vamos perceber que aqui, eles desconhecem a sublimidade de Deus. Eles desconhecem que ainda estão, por mais dinheiro que estejam ou poder, eles ainda estão numa faixa animalizada do ser, né? E por isso que nós temos que ter compaixão, porque eles e não vamos nunca fazer justiça pelas nossas palavras ou pelas nossas mãos, porque a justiça não, como diz muitas pessoas, falam assim: vou entregar nas mãos de Deus, não é mesmo? Então vejam, meus irmãos, nós temos sim que lutar pela justiça, mas lutar dentro da lei, da ordem, né? E não nos exaltando, não tirando o nosso equilíbrio, porque quando nós nos inflamamos muito com uma coisa, nos sai o equilíbrio. Então, a paixão nos devorando nos tira o equilíbrio de qualquer natureza, seja de natureza política, seja de natureza religiosa, qualquer coisa onde a paixão inflame, não vai dar certo, gente. Vai causar dor e sofrimento para nós mesmos. Então,
Foi assim, meus irmãos, fazendo-se o último de todos, que esse sábio do amor conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-as a mais alto nível com plena vitória na divina missão de que foram investidos. Então ele conseguiu tudo que esse mensageiro sábio conseguiu foi através do amor. Não foi batendo de frente, não foi na contenda, não foi nos discursos acadêmicos, não foi. Foi pelo amor. Então, gente, muitas vezes a gente vence uma situação familiar por amor. Mas é aquele amor consciente, aquele amor que sabe com quem está lidando, aquele amor que sabe que é uma pessoa ainda tão equivocada e que a nossa postura vai fazer toda a diferença. É uma missão de que estamos investidos. Houve ligeira pausa na palavra doce do Mestre. E ante a quietude que se fizera espontânea no ruidoso ambiente de minutos antes, concluiu ele com expressivo acento na voz. Vocês já repararam, meus irmãos, que toda vez que Jesus conta uma história, ele dá uma pausa? Para quê? Para que os ouvintes possam assimilar minimamente aqueles conceitos que ele falou de amor, de paciência, das virtudes, porque Jesus sempre nos mostra quantas virtudes nós somos portadores, que nos falta às vezes apenas descobrir. E aí ele termina assim: cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. Percebem, meus irmãos? Aqui está o pulo do gato dessa lição de hoje. Cultura e santificação. De nada adianta só termos a cultura, porque nesse momento, meus amigos, a humanidade passa por um momento de uma cultura bastante elevada. Já passamos das fases dos primeiros descobrimentos, agora a gente já escuta falar em nanopartículas, né? em novos desbravamentos dos multiuniversos, né? Com instrumentos gigantescos, potentes, que estão nos mostrando, né? Outros planetas girando na mesma Via Láctea que nós, outros sóis na mesma Via Láctea, e vários outros planetas com uma possibilidade de vida, porque tem uma possibilidade de vida parecida com a nossa. Descobriram essa semana atrás um planetão girando em volta de uma estrela aqui na Via Láctea, que tem a mesma possibilidade de ar para respirar, igual se tem aqui na Terra, né? E não é muito longe. Então vejam vocês, em cultura nós estamos até bem, nos falta a santificação. O que é santificação? Nós temos que nos tornar santos? Não, vamos entender o contexto da palavra. Santificação aqui quer dizer reforma íntima, é descobrir dentro de nós os nossos enroscos, trazer eles para fora, dispensá-los e tornar uma virtude. Se eu tinha um vício, vamos transformar numa virtude. É isso, santificação é isso, é reforma íntima. E aí ele fala assim, ó, a sabedoria e o amor, olha só, são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono de vida, o trono divino. Então, sabedoria e o amor
Só amor também, sem sabedoria, nós vamos conseguir muito pouco, porque nós não vamos saber para onde encaminhar esse amor. Então temos que ter amor e sabedoria. São as duas asas dos anjos que alcançam o trono divino. Então isso quer dizer o quê? Só chegaremos a ser espíritos puros, que é a única fatalidade do nosso espírito, se tivermos igualzinho cultura e sabedoria e amor. Se tivermos cultura e reforma íntima. Olha só, são as duas asas do anjo que nos levam ao trono divino. Mas, em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Então, olha só, e aqui entra a imensa benevolência do Criador. Que aquele nosso irmão que não teve oportunidade de ter uma grande cultura, ainda assim, aquele irmão segue à frente, se ele tiver amor. É aquelas pessoas, gente, simples, humildes que nós encontramos, que dá vontade simplesmente de ficar do lado delas o resto de nossas vidas. Porque elas tornam o ambiente leve. Não tem cultura, podem não ter sabedoria, mas elas têm um amor que está ali, ó, ajudando um, ajudando o outro, fazendo uma sopinha para um que está doente, escutando, falando palavras de incentivo, não é mesmo? Então, meus amigos, nós que já temos a graça, a gratidão de termos conseguido ter uma cultura, de termos, né, sabermos discernir muitas coisas, que agora elevemos o nosso padrão amoroso, que saibamos manipular com essa força maravilhosa que é o amor. Então, meus irmãos, era essa a lição de hoje, que eu achei tão linda. Diz do título, O Mensageiro do Amor, né? Se nós passássemos aqui 1 hora falando só de tecnologia, de ciência, talvez nós não saíssemos tão leves como estamos saindo hoje. Por quê? Nós falamos do equilíbrio, né? E do amor, da importância do amor, né? Então, meus irmãos queridos, desde agora desejo para todos um lindo 6 de agosto, um lindo final de semana que hoje termina e um excelente início da semana que vem. Que a semana toda, meus irmãos, sejam pautada por esse nosso compromisso, que sejamos esse servo do amor que Jesus nos mandou para a Terra, e a gente alia com os dons que nós temos. Uns têm um dom de um jeito, outros têm um dom de outro jeito. Então a gente alia os nossos dons com o amor. E distribuímos, porque o amor é assim, quanto mais distribui, mais a gente se sente pleno, não é mesmo? Que Jesus abençoe a todos. E hoje, para terminar o nosso momento, nós vamos fazer aquela oração do Pai Nosso, por José Silveiro Horta. E vamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéu. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concorde, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor,
os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também a amar nossos irmãos nos sentimentos cristãos que vivem longe do bem, com a proteção de Jesus. Livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a tua vontade, do vosso amor, que assim seja. Um grande abraço, meus irmãos e minhas irmãs queridas, e até sábado que vem.